E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa live para falar um pouquinho sobre como enfrentar essa crise, trazendo algumas dicas que eu acho que é importante nós podemos compartilhar nesse momento. Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar a todos para conhecer o nosso canal no YouTube, o canal da Atitude Empresarial, várias dicas e conteúdos exclusivos para vocês. Então eu queria convidar você para conhecer, você para curtir, dar o like lá no nosso canal. É muito importante para que a gente possa continuar compartilhando conteúdo relevante para você que é empresário, para você que quer se tornar empreendedor. Sejam bem-vindos, a turma está chegando, em instantes a gente começa o nosso bate-papo, hoje falando um pouquinho sobre criatividade. O tema eu acho que é muito relevante, em tempos de crise, em tempos difíceis, como que nós podemos realmente enfrentar esse momento e buscar fazer a diferença. Vamos esperar, a turma está chegando, a turma está entrando aí na nossa live. Lembrando que a gente também disponibiliza no nosso IGTV logo depois. Agradecer a Sandra, a Amanda, já estão aqui com a gente. Também lá no YouTube, posteriormente. Então você tem a oportunidade de acompanhar a Atitude Empresarial em diversos canais. Acho que é importante você participar, tirar sua dúvida, porque juntos podemos muito mais e podemos fazer a diferença. Pessoal, tamo junto? Vamos embora? Vamos falar sobre como enfrentar esse momento com criatividade? Eu queria começar abordando com vocês a palavra criatividade. Pessoal, o que vem a ser criatividade? Queria que você pensasse. Queria agora fazer um exercício com você. Não importa onde você esteja, não importa o barulho que esteja ao lado, eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos tentar focar no nosso trabalho. Eu queria que você relembrasse um grande desafio que você conseguiu superar. Tente puxar do passado. Busque algo inovador, alguma coisa desafiadora que você conseguiu passar. Lembre desse momento. Lembrou, pessoal? Tenho certeza que todos vocês têm algo muito interessante para compartilhar conosco. Mas o que eu queria trazer? Para você tentar buscar lá no seu passado, lembrar da sua infância, lembrar da sua adolescência, lembrar quantos desafios você superou. Quantos e quantos desafios você teve que superar para chegar até o topo. Eu costumo brincar nas minhas palestras. Qual que é o seu Everest? Cada um de nós tem um Everest, tem um topo para chegar. Eu tenho certeza que você pode alcançar o seu Everest. Você precisa superar. E o que a gente quer falar com vocês hoje é que a criatividade vai nos ajudar a poder superar esse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então é muito importante nós tentarmos resgatar. Tenta resgatar algo inovador, algo difícil, algo que você nem mesmo acreditou que conseguiu fazer. Quantas e quantas histórias maravilhosas você tem para contar com a gente? Eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal. Eu, há uns 6, 7 anos atrás, tive a oportunidade de visitar Machu Picchu. E como eu estava passando, eu estava em uma transição de uma empresa para abertura aqui da Atitude Empresarial, eu achei que era o momento de eu fazer uma grande aventura. E aí eu fui fazer a trilha Inca. São 4 dias de caminhadas. E eu não sou acostumado a acampar, nem nada disso, nem tenho uma facilidade para essas questões de aventura. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou mais da cidade. E foi um grande desafio para mim. E eu ter conseguido cumprir, ter conseguido caminhar por mais de 4 dias, chegando a 4.200 metros de altitude, foi realmente um grande desafio na minha vida. Hoje eu até coloquei algumas fotos no meu Instagram, relembrando essa viagem, porque ela foi muito importante. Porque lá eu pude refletir realmente o que eu queria. Qual que seria o meu Everest? E aí eu faço essa pergunta para você. Qual é o seu Everest? O que você está precisando superar? O que uma crise como essa
traz de oportunidade para você pensar diferente. E aí pensando realmente na criatividade. Para mim, pessoal, eu acho que é importante, criatividade é uma atividade fora do padrão. É você o quê? Conseguir fazer de uma forma diferente. É você fugir do padrão. E o que a gente vê hoje nas nossas empresas, no dia a dia, são as pessoas fazendo mais do mesmo. Quando o seu gestor pede para você uma contribuição, você vem com uma ideia óbvia. A gente tem que sair do nosso quadrado. E como sair desse quadrado? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem um produto novo da Atitude Empresarial, bem interessante, que chama o Ideação. É colocar as ideias em ação. A gente já está preparando esse material, vamos disponibilizar para vocês. O Ideação vai ser muito interessante, porque é justamente isso, a junção da ideia com a colocação na ação. E eu vejo aí muitos gurus na internet ensinando mágicas, né? Para não dizer o contrário. Nós temos que tomar muito cuidado com esses gurus de internet, porque o que acontece nesse momento? É muito fácil você apontar e falar o que o outro está fazendo. E aí eu pergunto, o que você tem feito de diferente? O que você tem feito para poder buscar uma solução inovadora, para você poder buscar uma ideia inovadora? E aí o Ideação é justamente isso. É você pensar fora da caixa, é você fazer realmente de uma forma diferente. E é isso que a gente quer provocar vocês aqui hoje. Eu preparei algum material aqui para a gente poder acompanhando, mas tem algumas características empreendedoras que eu queria destacar, que eu acredito que nesse momento, onde a gente tem que usar a criatividade para superar essa fase, vão ser muito importantes. E aí eu queria compartilhar com você algumas características empreendedoras que é muito importante a gente colocar em prova, a gente colocar realmente para fora, a gente deixar elas aflorarem na nossa empresa, na nossa equipe, porque essas características podem ser desenvolvidas, essas características podem ser colocadas em práticas a partir do momento que eu identifico que eu posso crescer, que eu posso ter um resultado melhor a partir do meu diagnóstico, a partir do meu conhecimento da realidade que eu estou vivendo. Então eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que nesse momento difícil, onde todas as empresas, aí é interessante que a gente percebe que a gente conseguiu igualar todas as empresas, né? O mercado deu uma pausa, e aí é um momento para quem estava lá atrás conseguir ser mais ágil, e o mercado hoje é de quem é mais ágil e não de quem é maior. Então é muito importante a agilidade de tomar as atitudes, a sua agilidade em responder aos efeitos da crise. Então é muito importante a gente pensar e se adaptar. Quantos e quantos exemplos a gente tem visto aí de empresas que se adaptaram, que mudaram seu foco e que estão conseguindo vencer na crise? Quantas e quantas? A Luísa Trajano acabou de compartilhar, falando que a crise do início de 1990, né, da década de 90, foi muito mais difícil que essa. Então, assim, crises, elas vêm, elas acontecem e elas vão passar. E a gente tem que estar preparado para que, depois que ela passar, a minha empresa esteja apta a buscar um novo tipo de consumidor. Porque realmente o comportamento do consumidor, ele vai alterar para sempre. Ele mudou. Não dá para ser igual ao que era antes. O coronavírus, essa pandemia mundial, com certeza vai impactar todos, mas todos os negócios, principalmente em função da relação entre as pessoas. E isso é importante. Eu preciso pensar, planejar e entender como que a minha empresa vai se posicionar depois dessa crise, depois que a crise passar. Tamo junto, pessoal? Vamos embora? Vamos caminhando? Então eu queria compartilhar com vocês algumas características empreendedoras que eu acredito que seja fundamental para você colocar em prática agora. Primeiro é a busca por oportunidades. A busca por oportunidades é fundamental. Que tipo de oportunidade a sua empresa tem buscado? Qual o canal de venda, o canal de comunicação? De que forma que você tem se posicionado perante o mercado? Como que você tem buscado oportunidades? Você tem ficado em casa? Tem ficado vendo só o que passa na internet, na TV? Você vai ficar doido. É crise. Você não vai conseguir produzir nada. Então é importante mudar esse mindset, é importante você pensar fora da curva, é importante você pensar diferente para que você consiga produzir algo. Se você ficar só vendo notícias, o dia inteiro são notícias negativas.
Porque o que vende é notícia negativa. Você não vê as notícias positivas tão fáceis quanto as negativas. Então é muito importante você separar aquilo que você está consumindo. E buscar oportunidades para o empreendedor hoje ela é fundamental. Buscar verificar alternativas para o seu negócio. A gente tem muita empresa aí, todo mundo fazendo delivery. Tem gente abrindo a porta e recebendo o cliente até a sua porta. Pessoas que estão tentando buscar uma solução para trabalhar, para vender o seu produto. Mas o prestador de serviço, aquele que precisa estar pessoalmente com a pessoa, que ele está sofrendo na prática. E ele precisa se adequar, ele precisa se adaptar. Ele precisa entender realmente de que forma que essas novas oportunidades podem surgir para ele. Eu costumo falar, e algumas lives que a gente fez aqui na semana passada, teve um especialista de finanças que colocou que o ideal é uma empresa ter 3 meses de condições de fluxo de caixa para manter, caso ele não tenha nenhum cliente, caso aconteça algum problema. O problema, pessoal, é que nós estamos no Brasil e 99% das empresas trabalham com fluxo mensal, o fluxo daquele mês. Então é muito sério a crise que a gente vive. Por isso que eu venho abordando sempre a palavrinha equilíbrio. Equilíbrio. Até que ponto vale a pena isolarmos 100% da população em nosso país? Até que ponto? Eu questiono sim. Eu acho que existem outras formas. O Brasil é um país continental. Existem outras estratégias que podem ser desenvolvidas. Então é muito importante a gente pensar, a gente questionar. A gente vive hoje uma sociedade de pouco questionamento, de pessoas muito rasas. A gente precisa aprofundar conhecimento. E eu tenho tido a oportunidade de estudar, de verificar vários cursos. Tenho visto muitos cursos e muitas palestras na internet muito rasas, sem realmente aprofundar. E aqui eu queria dar uma sugestão para você. Eu tenho acompanhado sempre o Dr. Vitor Sorrentino. Ele tem feito um trabalho brilhante nessa crise, trazendo informações relevantes, como enfrentar a crise, até com dicas de saúde, de como se prevenir do vírus. Então eu queria convidar você a conhecer lá o perfil do Dr. Vitor Sorrentino. Muita informação e conhecimento realmente primoroso. Vale a pena você aprofundar nas questões que ele tem levantado, nos cases. Então parabenizar ele que tem colocado tanta informação relevante para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esse problema e como enfrentar. E eu costumo falar, precisamos criar cada vez mais uma cultura onde as pessoas possam questionar. Questionar de uma forma crítica, de uma forma educada, mas pensar numa forma como um todo. Eu fico muito preocupado com a pequena empresa, porque as linhas de créditos, os incentivos, eles acabam não chegando até a ponta. Existe uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu tenho uma preocupação, eu lido diariamente com várias empresas, a gente trabalha com várias soluções empresariais, e eu sinto isso no empresário, que ele está com vontade de fazer. A gente vinha numa curva ascendente, a economia estava melhorando, a perspectiva era muito positiva, e de repente vem um balde de água fria com essa crise mundial. Então nós temos que nos reinventarmos. E para nós reinventarmos, é importante que você, empresário, que você, empreendedor, busque realmente desenvolver a busca por oportunidades. Identifique no seu mercado, pesquise, utilize da pesquisa, mas pesquisa com planejamento. Saiba o que você vai pesquisar. Não adianta simplesmente fazer vários cursos, buscar vários assuntos no Google. Busque e foque naquilo que é importante para o desenvolvimento do seu negócio. Busque novas oportunidades. Busque novos relacionamentos. Isso é fundamental para você se desenvolver no momento de crise. Uma outra característica que eu queria compartilhar com vocês é a questão da comunicação. É o posicionamento da sua empresa. Qual o posicionamento da sua empresa? De que forma que você tem posicionado? De que forma realmente que você tem mostrado para o mercado a sua forma de enfrentar? Que tipo de ajuda você pode compartilhar nesse momento? É muito importante se todos nós nos dispormos a compartilhar conhecimento, a compartilhar ideias, a compartilhar um jeito diferente de fazer alguma coisa que deu certo em algum lugar. Eu acho que é importante se toda empresa compartilhar uma atitude positiva. Acho que isso é fundamental, nós pensarmos realmente no coletivo. Assumir riscos calculados.
né? Verificar cada item, verificar as suas despesas, renegociar. É um momento que todo mundo está cedendo, é o momento de você renegociar, identificar os seus custos, para que você consiga passar por esse momento difícil. Então isso é fundamental. E aí a gente chega numa outra característica, que é o que a gente quer falar hoje com você, que é criatividade. Qual a sua criatividade para enfrentar esse momento tão difícil? Para enfrentar esse momento tão complexo? O que você pode fazer de diferente? Acho que é importante você analisar realmente o que você pode fazer de diferente. Qual a criatividade para o seu negócio que você pode pensar? Que tipo de adaptação? Que tipo de inovação? Criatividade está muito em cima de juntar ideias interessantes. Você consegue buscar ideias interessantes. Eu gosto de compartilhar aí a questão do Kinder Ovo, né? O que era? Era o brinquedo com chocolate. Foi uma associação de duas ideias interessantes. Ou seja, a criatividade veio da junção de ideias. O que você pode fazer diferente para pensar de uma maneira positiva para o seu negócio, que possa realmente enfatizar, que possa realmente pensar fora do quadrado? Acho que é isso que nós estamos aqui hoje para compartilhar com você. O pensar diferente, o pensar fora do quadrado. Acho que isso é importante nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Tamo junto, pessoal? Tamo junto? Vamos continuar. Então, falando dessa questão da criatividade, eu acho que é importante a gente tentar trazer para a ação, tentar estruturar um plano. Eu desenhei um pequeno plano de ação que eu acho que é interessante, eu quero compartilhar com vocês, tá? Com relação à ideação. Para mim, criatividade é você colocar em prática uma ideia diferente, uma ideia nova, é sair realmente do senso comum. E aí é muito importante. Primeiro, a identificação do problema. Qual a identificação do problema? Qual o seu problema hoje? Seu problema hoje é com venda? Seu problema hoje é com colaborador? Seu problema hoje é com fornecedor? Nós temos várias indústrias, várias empresas, cada uma passando por um tipo de problema. Qual que é o seu problema? Anota aí. Né? Lápis e papel na mão, na mesa, anota aí. Qual que é o seu problema? Anota um problema, o principal problema seu. Anotou? Bora continuar? Então, identifiquei meu problema. Agora eu vou o quê? Eu vou avaliar as possibilidades e alternativas que eu tenho. Quais são as alternativas que eu tenho para resolver esse problema? Existe alguma associação que eu posso fazer? Eu posso buscar algum parceiro para me ajudar nesse momento? Eu posso oferecer o meu trabalho para algum fornecedor nesse momento? Então escreve lá, primeiro, o seu problema principal. Segundo, quais as possibilidades e alternativas? Quais as possibilidades e alternativas que você tem para resolver esse problema? Terceiro, ação. Nós precisamos agir. Não adianta ficar em casa chorando. Não adianta. Nós temos que proceder conforme a OMS, tomando todos os cuidados, mas muitos de nós precisamos botar a mão na massa. Precisamos fazer acontecer, seja à distância, através de um infoproduto, seja indo na empresa e aí respeitando todas as regras da OMS, que eu acho que é importante ressaltar. Então, que tipo de ação eu vou ter? Primeiro eu identifico o problema, depois eu avalio as alternativas e as possibilidades, e aí é muito importante, pessoal, identifique oportunidades com os seus fornecedores. Os fornecedores podem ser um grande parceiro, né, para mandar mais produto, para aumentar o prazo de um boleto. Acho que tudo isso é relevante nesse momento. Para cada caso, existe uma alternativa diferente. Terceiro, a ação. Qual vai ser a minha ação? Como que eu vou agir? Eu vou agir sozinho? Eu vou realmente pensar de uma forma diferente? Eu vou colocar em prática? De que forma que eu vou colocar em prática essa minha ação? Acho que é importante a gente colocar no papel. Quando eu começo a escrever, eu começo a colocar em prática o meu plano. E qual que é o seu plano atual? O que você espera desse momento? Quarto passo, avalie o resultado dessas ações. Quais vão ser os resultados dessa ação? Então, identifiquei o problema, avaliei as possibilidades alternativas, comecei a agir e depois eu vou o quê? Avaliar que tipo de resultado eu alcancei. Isso é muito importante. E aí o último passo, qual que é?
buscar uma nova alternativa, buscar uma alternativa complementar. É como se fosse um PDCA, planejar, desenvolver, controlar e agir. Mas 90% das empresas não utilizam do PDCA. 90% das empresas não estão fazendo nada, estão deixando o quê? A crise acontecer, colocando a culpa na crise. O empreendedor, que é empreendedor nato, que faz acontecer, é hora dele chamar a responsabilidade. É hora dele subir no barco e ser realmente o marinheiro, ser o dono daquela incorporação, ser o dono daquela empresa. Por isso que é tão importante a gente fazer a diferença. Por isso que eu acredito que você, como empreendedor, precisa realmente assumir a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade de quê? De fazer e acontecer. É fundamental. Então, relembrando, pessoal, primeiro eu identifico o problema, depois eu analiso as possibilidades alternativas, depois eu faço a ação, depois o quê? Eu avalio os resultados que eu atingi e o que eu posso trazer a mais para buscar novas fontes de receitas. Depois eu faço o quê? Uma análise desse resultado, como se fosse um ciclo PDCA, que no caso aqui a gente está dando um nome bem interessante, que é ideação. Colocar a sua ideia em ação é fundamental nos dias de hoje. Tamo junto, pessoal? Gostaram da dica? Pegaram aí a dica? Acho que é interessante, acho que é importante a gente pensar nesse sentido de fazer acontecer, de buscar novas alternativas. E volto a fazer essa pergunta para você. O que você tem feito para enfrentar a crise? Qual é a sua criação? Qual a sua criatividade para enfrentar esse momento? Eu estou copiando os outros e fazendo um delivery? Será que simplesmente eu colocar um delivery na minha empresa, eu vou conseguir realmente atender às minhas necessidades? Pessoal, vamos pensar em algo maior, vamos pensar em algo que possa realmente ser relevante para a minha empresa. Busque novas associações, busque novas alternativas, inventa, é hora de inventar, de inovar. Lembre-se das associações. O cliente queria comprar um brinquedo e um chocolate. O Kinder Ovo usou os dois. E custa mais aí do que R$9, 30 gramas de chocolate, nem isso, e um brinquedinho pequenininho. Eu sei porque eu tenho filhos e eles adoram isso. Então, assim, eu pergunto para você, que tipo de associação inovadora você pode fazer? Que tipo de associação com o seu fornecedor, com o seu concorrente? É hora de unir, é hora de pensar diferente. Eu vou deixar a minha porta fechada, vou para casa e vou descansar e vou deixar as contas para lá? Não! É hora de você assumir a sua responsabilidade. E o gestor tem que estar à frente dos negócios, ele tem que motivar a sua equipe, ele tem que fazer a diferença. E você pode fazer a diferença. Você realmente pode fazer mais. Eu tenho certeza, todos nós podemos mais. Eu estou também o tempo inteiro buscando novas alternativas, buscando novas formas de chegar até o meu cliente. Porque quando isso tudo passar, o cliente vai mudar. As relações estarão diferentes. E nós temos que estar preparados. Então é muito importante que você entre em contato com o seu cliente, faça contato com ele. Vou voltar a frisar. Na minha cidade, aqui em Barbacena, os meus filhos fazem natação, a minha filha faz balé, meu filho faz futebol. E aí, nenhuma dessas empresas entrou em contato para mandar um plano, para mandar uma informação, para que a gente pudesse continuar as atividades em casa. Fosse criativo, fosse gravar uma aula, fosse um acompanhamento diário para motivar os meninos, para motivar nós como os pais, para a gente poder incentivar a atividade física, a alimentação saudável. Tudo isso é importante. E por quê? Por que eles não fizeram isso? Hoje em dia, com quantos canais de comunicação nós temos, quantas oportunidades nós temos de nos relacionarmos. Não deixe o seu cliente, como eu estou nesse momento, sem saber se eles vão cobrar mensalidade, se eles vão cobrar uma taxa de manutenção. Agora, o que eles fizeram para isso? O que você tem feito para mudar essa sua estratégia, para fazer algo novo? Busque inovar, não fique copiando os outros. Lembre-se da associação. Criar é associar novas ideias, tá? A criação e a inovação é muito importante colocar. Eu gosto de fazer essa brincadeira e esse paralelo.
você não junta os gestores da empresa numa sala, como se fosse uma sala da justiça, né? Lembrando aí dos super-heróis, uma sala da justiça e lá nós vamos criar um produto, lá nós vamos criar um serviço. Não! A criatividade, a inovação vem da observação, vem dessa associação entre as pessoas. Acho que é muito importante isso, nós pensarmos realmente de que forma que eu posso me associar, de que forma que eu posso fazer diferente, de que forma que eu posso pensar numa maneira inovadora e criativa de sensibilizar, de atingir o quê, pessoal? De atingir o coração do seu cliente. Isso é fundamental, que a gente possa atingir o coração. Você hoje está atingindo o coração do seu cliente? Como você tem se relacionado? É muito fácil botar a culpa na crise. Por isso, todos nós podemos, como gestores, empresários ou como intraempreendedores, tá? Você como intraempreendedor tem um papel relevante, importante, mostrar sua importância, contribuir, dar ideias. Isso é fundamental para o sucesso do negócio, para o sucesso da sua empresa. Porque todos nós somos um time e um time busca a vitória. E para nós superarmos esse momento, só com muita inovação, com muita criatividade, com a associação de novos produtos, com a associação de novos serviços. Se você vende produto, o que de serviço você pode ofertar? Essa é a hora. Associe-se. Busca uma ideia diferente. Se você vende serviço, associe-se com produto. É muito importante. Porque nessa crise, mesmo nessa crise, tem muita empresa ganhando dinheiro. Tem ou não tem, pessoal? Tem muita empresa ganhando dinheiro. E aí, como que eu, na minha empresa, posso fazer para superar esse momento, para virar uma referência, de realmente ampliar minha esfera de influência, que é fundamental nos dias de hoje. É muito importante nós pensarmos em fazermos diferente, em buscarmos novas ideias e novas alternativas para a ampliação do nosso negócio. Tamo junto? Eu queria finalizar, queria aqui agradecer a participação de todos vocês, acho que foi importante, nós vamos estar com outros momentos juntos, vou compartilhar esse material no nosso canal do YouTube, queria fazer um convite para você curtir o nosso canal, para você buscar nos ajudar a fazer a diferença. É muito importante para a Atitude Empresarial que você se inscreva no canal, que você participe com a gente, para que a gente possa cada vez mais compartilhar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, acho que foi bem interessante, bem importante esse momento. Meu amigo Júlio Margarida está por aqui. Fala, Júlio, grande abraço. A Sandra, a Amanda, várias outras pessoas estiveram conosco aqui nessa live. Queria agradecer muito e encerrar com uma frase. Acabei de criar essa frase, queria compartilhar com vocês, que é a seguinte: a sua atitude transforma o seu ambiente. É hora de agir, assumir responsabilidades e fazer acontecer. Eu te espero numa próxima oportunidade, que você possa fazer acontecer. Não espere que as coisas não caem do céu, que as coisas não vão acontecer sozinho. A ação só vai acontecer se você colocar em prática. A criatividade só acontece se eu busco uma ideação, se eu busco uma ideia nova e se eu, principalmente, aplico essa ideia no meu negócio. Espero que você tenha gostado. Eu sou Felipe Alvim, consultor empresarial, e convido você a curtir a Atitude Empresarial, a empresa que tem no seu DNA o compartilhamento de conhecimento. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Valeu, moçada, obrigado. Uau!